Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, lido por Isabel Olívia em maio de 2009. Um cão de lata ao rabo. Autor Machado de Assis. Era uma vez um mestre-escola residente em Chapéu d'Uvas, que se lembrou de abrir entre os alunos um torneio de composição e de estilo, ideia útil que não somente afiou e desafiou as mais diversas ambições literárias, como produziu páginas de verdadeiro e raro merecimento. Meus rapazes, disse ele, chegou a ocasião de brilhar e mostrar que podem fazer alguma coisa. Abro o concurso e dou 15 dias aos concorrentes. No fim dos 15 dias, quero ter em minha mão os trabalhos de todos. Escolherei um júri para os examinar, comparar e premiar. Mas o assunto? Perguntaram os rapazes, batendo palmas de alegria. Podia dar-lhes um assunto histórico, mas seria fácil e eu quero experimentar a aptidão de cada um. Dou-lhes um assunto simples, aparentemente vulgar, mas profundamente filosófico. Diga, o assunto é este: um cão de lata ao rabo. Quero vê-los brilhar com opulências de linguagem e atrevimentos de ideia. Rapazes, a obra, claro é que cada um pode apreciá-lo conforme entender. O mestre-escola nomeou um júri de que eu fiz parte. 7 escritos foram submetidos ao nosso exame. Eram geralmente bons, mas 3, sobretudo, mereceram a palma e encheram de pasmo o júri e o mestre. Tais eram, neste, o arrojo do pensamento e a novidade do estilo; naquele, a pureza da linguagem e a solenidade acadêmica; naquele outro, a erudição prebuscada e técnica. Tudo novidade, ao menos em Chapéu d'Uvas. Nós os classificamos pela ordem do mérito e do estilo. Assim temos: primeiro, estilo antitético e astigmático. Segundo, estilo ab ovo. Terceiro, estilo clássico. Nota de rodapé: ab ovo, expressão latina que significa desde o ovo, isto é, desde o início. Para que o leitor fluminense julgue por si mesmo de tais méritos, vou dar adiante os referidos trabalhos, até agora inéditos, mas já agora sujeitos ao apreço público. Capítulo 1. Estilo antitético e astigmático. O cão atirou-se com ímpeto. Fisicamente, o cão tem pés. 4. Moralmente, tem asas. 2. Pés, ligeireza na linha reta. Asas, ligeireza na linha ascensional. 2 forças, 2 funções. Espádua de anjo no dorso de uma locomotiva. Um menino atara a lata ao rabo do cão. Que é o rabo? Um prolongamento e um deslumbramento. Esse apêndice, que é carne, é também um clarão. Dilo a filosofia? Não, dilo a etimologia. Rabo, rabino, 2 ideias e uma só raiz. A etimologia é a chave do passado, como a filosofia é a chave do futuro. O cão ia pela rua fora, a dar com a lata nas pedras. A pedra faiscava, a lata retinia, o cão voava. Ia como o raio, como o vento, como a ideia. Era a renovação que transtorna, o temporal que derruba, o incêndio que devora. O cão devorava. Que devorava o cão? O espaço é comida. O céu pôs esse transparente manjar ao alcance dos impetuosos. Quando uns jejuam e outros jejuam, quando em posição às toalhas da casa nobre, aos andajos da casa pobre, quando em cima as garrafas choram quando uns jantam e outros jejuam, quando, em oposição às toalhas da casa nobre, há os andrajos da casa pobre, quando em cima as garrafas choram lágrima Christi e embaixo os olhos choram lágrimas de sangue. Deus inventou um banquete para a alma. Nota de rodapé: lágrima Christi, expressão latina que significa lágrima de Cristo. Fim da nota. Chamou-lhe espaço. Esse imenso azul que está entre a criatura e o Criador é o caldeirão dos grandes famintos. Caldeirão azul, antinomia, unidade. O cão ia. A lata saltava como os guizos do Arlequim. Nota de rodapé: Arlequim, personagem da comédia della arte italiana,
tipo de teatro profissional do século XVI. O traje de Arlequim é composto de pequenos retalhos triangulares de diversas cores, máscara preta e uma espécie de espada de madeira, rival de Pierrot nos Amores de Colombina. Fim da nota. De caminho, envolveu-se nas pernas de um homem. O homem parou, o cão parou. Pararam diante um do outro, contemplação única, homo canis. Nota de rodapé. Homo canis, expressão latina que significa homem-cão. Fim da nota. Um parecia dizer, liberta-me, o outro parecia dizer, afasta-te. Após alguns instantes, recuaram ambos. O quadrúpede deslaçou-se do bípede. Canis levou sua lata. Homo levou a sua vergonha. Divisão equitativa. A vergonha é a lata ao rabo do caráter. Então, ao longe, muito longe, troou alguma coisa funesta e misteriosa. Era o vento, era o furacão que sacudira as algemas do infinito e rugia como uma imensa pantera. Após o rugido, o movimento, o ímpeto, a vertigem. O furacão vibrou, uivou, grunhiu. O mar calou o seu tumulto, a terra calou a sua orquestra. O furacão vinha retorcendo as árvores, essas torres da natureza. Vinha abatendo as torres, essas árvores da arte, e rolava tudo, e aturdia tudo, e ensurdecia tudo. A natureza parecia atônita de si mesma. O condor, que é o colibri dos Andes, tremia de terror, como o colibri que é o condor das rosas. O furacão igualava o píncaro e a base. Diante dele, o máximo e o mínimo eram uma só coisa, nada. Alçou o dedo e apagou o sol. A poeira cercava-o todo. Trazia poeira adiante, atrás, à esquerda, à direita. Poeira em cima, poeira embaixo. Era o redemoinho, a convulsão, o arrasamento. O cão, ao sentir o furacão, estacou. O pequeno parecia desafiar o grande. O finito encarava o infinito. Não com pasmo, não com medo, com desdém. Essa espera do cão tinha alguma coisa de sublime. Há no cão que espera uma expressão semelhante à tranquilidade do leão ou à fixidez do deserto. Parando o cão, parou a lata. O furacão viu de longe esse inimigo quieto, achou-o sublime e desprezível. Quem era ele para afrontar? A 1 quilômetro de distância, o cão investiu para o divertir. Um e outro entraram a devorar o espaço, o tempo, a luz. O cão levava a lata, o furacão trazia poeira. Entre eles e em redor deles, a natureza ficara estática, atônita. Súbito grudaram-se. A poeira redemoinhou. A lata retiniu com o fragor das armas de Aquiles. Cão e furacão envolveram-se um no outro. Era a raiva, a ambição, a loucura, o desvario. Eram todas as forças, todas as doenças. Era o azul, que dizia ao pó, és baixo. Era o pó que dizia ao azul, és orgulhoso. Ouvia-se o rugir, o latir, o retinir, e por cima de tudo isso, uma testemunha impassível, o destino, e por baixo de tudo isso, uma testemunha visível, o homem. As horas voavam como folhas num temporal. O duelo prosseguia sem misericórdia nem interrupção. Tinha a continuidade das grandes cóleras. Tinha a persistência das pequenas vaidades. Quando o furacão abria as largas asas, o cão arreganhava os dentes agudos. Arma por arma, afronta por afronta, morte por morte. Um dente vale uma asa. A asa buscava o pulmão para sufocá-lo. O dente buscava a asa para destruí-la. Cada uma dessas duas espadas implacáveis trazia a morte na ponta. De repente, ouviu-se um estouro, um gemido, um grito de triunfo. A poeira subiu, o ar clareou e o terreno do duelo apareceu aos olhos do homem estupefato. O cão devorara o furacão, o pó vencer o mal, o mínimo derrubara o máximo. Na fronte do vencedor havia uma aurora. Na do vencido negrejava uma sombra. Entre ambas jazia inútil uma coisa, a lata. Capítulo 2. Estilo ab ovo. Um cão saiu de lata ao rabo. Vejamos primeiramente o que é o cão, o barbante e a lata, e vejamos se é possível saber a origem do uso de pôr uma lata ao rabo do cão.
O cão nasceu no 6º dia. Com efeito, achamos no Gênesis, capítulo 1, versículos 24 e 25, que, tendo criado na véspera os peixes e as aves, Deus criou naqueles dias as bestas da terra e os animais domésticos, entre os quais figura o de que ora trato. Nota de rodapé. Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento em que se narra a origem do mundo, do homem, do pecado, das nações de Israel, etc. Fim da nota. Não se pode dizer com acerto a data do barbante e da lata. Sobre o primeiro, encontramos no Êxodo, capítulo 27, versículo 1, essas palavras de Jeová: farás 10 cortinas de linho retorcido, de onde se pode inferir que já se torcia o linho e, por conseguinte, se usava o cordel. Da lata, as induções são mais vagas. No mesmo livro do Êxodo, capítulo 27, versículo 3, fala o profeta em caldeiras, mas logo adiante recomenda que sejam de cobre, o que não é o nosso caso. Notas de rodapé. Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento em que se narra a saída dos hebreus do cativeiro egípcio, liderados por Moisés em direção a Canaã. Jeová, nome próprio de Deus no Antigo Testamento. Fim das notas. Seja como for, temos a existência do cão, provada pelo Gênesis, e a do barbante citada com verossimilhança no Êxodo. Não havendo prova cabal da lata, podemos crer, sem absurdo, que existe, visto o uso que dela fazemos. Agora, de onde vem o uso de atar uma lata ao rabo do cão? Sobre este ponto, a história dos povos semíticos é tão obscura como a dos povos arianos. Notas de rodapé. Semíticos, descendentes de Sem, filho de Noé, que compreende os hebreus, assírios, aramaicos e árabes. Arianos, indivíduos dos árias, os mais antigos antepassados dos indo-europeus, germânicos, celtas, gregos, bálticos, entre outros. Fim das notas. O que se pode afiançar é que os hebreus não o tiveram. Nota de rodapé. Hebreus, povo semítico da antiguidade, de que descendem os atuais judeus. Fim da nota. Quando Davi, Reis, capítulo 5, versículo 16, entrou na cidade a bailar defronte da arca, Micol, a filha de Saul, que o viu, ficou fazendo má ideia dele por motivos dessa expansão coreográfica. Nota de rodapé. Reis, capítulo 5, versículo 16. Ao que tudo indica, Machado confundiu suas referências. O episódio da entrada dançante de Davi junto à Arca da Aliança é narrado no livro 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 14, 15 e 16. Micol, esposa de Davi, filha de Saul, 1035-1015 a.C., primeiro rei dos hebreus e irmã de Jonatas, grande amigo de Davi. Fim das notas. Concluo que era um povo triste. Dos babilônios suponho a mesma coisa e a mesma dos cananeus, dos jabuseus, dos amorreus, dos filisteus, dos fariseus, dos ateus e dos heveus. Notas de rodapé. Babilônios, povo da Babilônia, famosa cidade da antiguidade na Ásia. Cananeus, povo de Canaã, região da Ásia Ocidental que compreendia a Palestina e a Fenícia. Jabuseus, jebuseus, habitantes de Jebus, eram uma das 7 nações que habitavam Canaã antes da conquista pelos israelitas. Amorreus, povo cananeu descendente de Amor, filho de Canaã. Era uma das principais nações que habitavam Canaã antes da conquista pelos israelitas. Filisteus, povo antigo que habitava a Filístia na Ásia Ocidental. Fariseus, membros de uma seita de judeus cuja marca era a rigorosa obediência às leis de Moisés. Ateus, heteus, descendentes de Et, neto de Cã, um dos 3 filhos de Noé, formavam uma das principais nações de Canaã. Heveus, descendentes dos cananeus, uma das 7 nações que habitavam Canaã antes da conquista pelos israelitas. Fim das notas.
Nem admira que esses povos desconhecessem o uso de que se trata. As guerras que traziam não davam lugar à criação do município, que é de data relativamente moderna, e o uso de atar a lata ao cão há fundamento para crer que é contemporâneo do município, porquanto nada menos é que a primeira das liberdades municipais. O município é o verdadeiro alicerce da sociedade, do mesmo modo que a família o é do município. Sobre este ponto estão de acordo os mestres da ciência. Daí vem que as sociedades remotíssimas, se bem tivessem o elemento da família e o uso do cão, não tinham nem podiam ter o de atar a lata ao rabo desse digno companheiro do homem. Por isso é que lhe faltava o município e as liberdades correlatas. Na Ilíada, não há episódio algum que mostre o uso da lata atada ao cão. Nota de rodapé. Ilíada, poema épico de Homero em que se narram as aventuras da Guerra de Troia. Fim da nota. O mesmo direi dos Vedas, do Popol Vuh e dos livros de Confúcio. Notas de rodapé. Vedas, livros sagrados da Índia escritos em sânscrito em 4 volumes atribuídos à revelação de Brahma, Deus Supremo e Criador de todas as coisas. Popol Vuh, documento da literatura indígena americana que se refere às origens, peregrinações e artes mágicas dos Quichés, povo aborígene, principalmente da Guatemala e Yucatán. Livros de Confúcio, Kong Fu Tse, cerca de 551-479 a.C., célebre filósofo chinês. De seus livros consta um sistema de moral e de conduta que valoriza o cultivo do espírito humano e a harmonia no corpo social. Fim das notas. Num hino a Varuna, Rig Veda, capítulo 1, versículo 2, fala-se em um cordel atado embaixo. Nota de rodapé. No hino a Varuna, Rig Veda, capítulo 1, versículo 2. Na mitologia hindu, Varuna é o deus do céu. Rig Veda, coletânea de 1028 hinos, é o primeiro dos 4 livros do Veda. Abrange a essência da mitologia, da cosmogonia e da filosofia bramânica. Fim da nota. Mas não sendo as palavras postas na boca do cão e sim do homem, é absolutamente impossível ligar esse texto ao uso moderno. Que os meninos antigos brincavam, e de modo vário, é ponto incontroverso em presença dos autores. Varrão, Cícero, Aquiles, Aulo Gélio, Suetônio, Higino, Propércio, Marcial. Falam de diferentes objetos com que as crianças se entretinham, ou fossem bonecos, ou espadas de pau, ou bolas, ou análogos artifícios. Notas de rodapé. Varrão, Marcus Terentius Varro, 116-27 a.C., polígrafo latino, autor de tratados de economia rural, filosofia e história. Cícero, Marco Túlio Cícero, 106-43 a.C., político e orador latino, autor de Catilinárias e Correspondência, entre outras obras. Aquiles, Aquileus Tátios, século IV d.C., novelista grego, autor de Aventuras de Leucippe e Cleitofon. Aulo Gélio, século II d.C., erudito latino, autor de Noites Áticas, obra em que apresenta informações sobre a literatura e a civilização antigas. Suetônio, cerca de 69, cerca de 125 d.C., historiador latino, autor de Vida dos 12 Césares. Higino, Gaius Július Higinus, cerca de 64, 17 a.C., erudito latino, autor de fábulas e de astronomia. Propércio, cerca de 47, cerca de 15 a.C., poeta latino, autor de elegias. Marcial, cerca de 40, cerca de 104 d.C., poeta latino, autor de epigramas, famoso por suas sátiras. Fim das notas. Nenhum deles, entretanto, diz uma só palavra do cão de lata ao rabo.
Será crível que, se tal gênero de divertimento houver entre romanos e gregos, nenhum autor nos desse dele alguma notícia, quando o fato de haver Alcebíades cortado a cauda de um cão seu é citado solenemente no livro de Plutarco? Notas de rodapé. Romanos e gregos. Povos arianos da antiguidade, formadores dos primeiros grandes impérios do Ocidente, Grécia e Roma, tornaram-se famosos por sua cultura humanista. Alcebíades, cerca de 450 a 404 a.C., general grego de Atenas, cidade da Grécia Antiga, conhecida por sua cultura e arte, especialmente no período em que reinou Péricles, no século V a.C. Plutarco, cerca de 50 a cerca de 125 d.C., escritor grego, autor de obras morais e vidas paralelas. Fim das notas. Assim, explorada a origem do uso, entrarei no exame do assunto que não houve tempo para concluir. Capítulo 3. Estilo largo e clássico. Larga messe de louro se oferece às inteligências antílocas, que, no prélio agora encetado, tem de terçar armas temperadas e finas ante o ilustre mestre e guia de nossos trabalhos. E porquanto os apoucamentos do meu espírito me não permitem justar com glória, e quiçá me condenam a pronto desbaratamento, contento-me em seguir de longe a trilha dos vencedores, dando-lhes as palmas da admiração. Manha foi sempre da puerícia atar uma lata ao apêndice posterior do cão, e essa manha, não por certo louvável, é quase certo que a tiveram os párvulos de Atenas, não obstante ser a abelha mestra da antiguidade, cujo mel ainda hoje gosta o paladar dos sabedores. Nota de rodapé. Párvulos, crianças. Fim da nota. Tinham alguns infantes, por brinco e gala, atado uma lata a um cão, dando assim folga a aborrecimentos e enfados de suas tarefas escolares. Sentindo a mortificação do barbante, que lhe prendia a lata, e assustado com o suar da lata nos seixos do caminho, o cão ia tão cego e desvairado que a nenhuma coisa ou pessoa parecia atender. Movidos da curiosidade, acudiam os vizinhos às portas de suas vivendas, e longe de sentirem a compaixão natural do homem quando vê padecer outra criatura, dobravam os agastamentos do cão com surriadas e vaias. O cão perlustrou as ruas, saiu aos campos, aos andurriais, até entestar com uma montanha, em cujos acantilados píncaros desmaiava o sol, e ao pé de cuja base um mancebo apascoava o seu gado. Quis o Supremo Opífice que este mancebo fosse mais compassivo que os da cidade e fizesse acabar o suplício ao cão. Nota de rodapé. Supremo Opifício. Supremo Artífice, provável referência a Zeus, deus grego de todos os deuses, ou a Júpiter, deus supremo dos romanos. Fim da nota. Gentil era ele, de olhos brandos e não somente em graça aos da mais formosa donzela. Com o cajado ao ombro e sentado num pedaço de rochedo, manuseava um tomo de Virgílio, seguindo com o pensamento a trilha daquele caudal engenho. Nota de rodapé. Virgílio. Públio Virgílio Marão, cerca de 70 a 19 a.C., poeta latino, autor de Eneida, Bucólicas e Geórgicas. Fim da nota. Aproximando-se o cão do mancebo, este lhe lançou as mãos e o deteve. O mancebo varreu logo da memória o poeta e o gado, tratou de desvincular a lata do cão e o fez em poucos minutos, com maior destreza e paciência. O cão, aliás vultoso, parecia haver desmedrado fortemente, depois que a malícia dos meninos o pusera em tão apertadas andanças. Livre da lata, lambeu as mãos do mancebo, que o tomou para si, dizendo: de hora avante me acompanharás ao pasto. Folgarei certamente com o caso que deixo narrado, embora não possa o apoucado e rude estilo do vosso condiscípulo dar no quadro os adequados toques. Feracíssimo é o campo para engenhos de mais alto quilate, e, embora abastado de urzes e porventura coberto de trevas, a imaginação dará o fio de Ariadne, com que sói vencer os mais complicados labirintos. Nota de rodapé.
o fio de Ariadne, Labirintos, referência ao episódio da mitologia grega em que Ariadne, filha de Minos, rei de Creta, deu a Teseu o fio que o ajudou a sair do labirinto, depois de ele ter matado o Minotauro. Fim da nota. Entranhado anelo me enche de antecipado gosto por ler os produtos de vossas inteligências, que serão em tudo dignos do nosso mestre, e que desafiarão a foice da morte colhendo vasta seara de louros imarcessíveis, com que engrinaldareis as fontes imortais. Tais são os 3 escritos, dando-os ao prelo. Fico tranquilo com a minha consciência, revelei 3 escritores. O Cruzeiro, 2 de abril, 1878.